Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim trazer a crítica de um dos meus filmes favoritos do Steven Spielberg, que é o longa O Resgate do Soldado Ryan. E honestamente eu acho que esse é o meu filme de guerra favorito de todos os tempos, não só pelas cenas de batalha que, enfim, são muito bem feitas aqui, principalmente a cargo do Spielberg, mas também por conta da história e da jornada enfrentada pelos soldados. O filme é uma das grandes obras do diretor Steven Spielberg, impressionando desde a sua cena de abertura que recria os eventos que aconteceram no dia D. Como eu já falei por aqui, eu gosto muito do Steven Spielberg, ele é meu diretor favorito e talvez seja um tanto quanto clubismo, mas eu gosto muito quando ele dirige cenas de batalha e de ação. Eu sinto que ele consegue trazer elas de uma forma que elas sejam assustadoras e violentas e realistas, mas ainda assim fáceis de acompanhar, e eu acho que essa é a minha maior crítica na maioria das vezes que a gente tem uma cena de batalha dentro de um filme, que é tanta confusão que você não consegue entender quem é que era pra gente estar acompanhando, o que é pra estar acontecendo, e eu sinto que o Spielberg sabe fazer isso muito bem, tanto aqui nesse filme, quanto em Lincoln, ou até mesmo em War Horse. Eu acho que ele consegue trazer cenas de batalha que são muito interessantes da gente assistir, e aqui eu acho que é um perfeito exemplo disso, conseguindo realmente nos jogar dentro da brutalidade da guerra, e além de tudo, não perder tempo com contextualizações, né, já jogando a gente pra dentro da trama ali, daqueles acontecimentos, o que já deixa a gente meio impactado pro restante do filme. Inclusive, tem um fun fact super famoso desse filme que diversos veteranos de guerra foram assistir nos cinemas e eles ficaram completamente impactados aí com essa abertura pela veracidade mesmo da cena, chegando até a parabenizar o diretor, e tem até pessoas que dizem que eles deixaram marcas de unha, assim, né, nas poltronas por ser tão realista e reviver aquele momento novamente. Vou falar pra vocês que eu sinto que filmes de guerra são sempre uma questão, assim, pra mim, porque hoje em dia a gente tem tantos filmes de guerra de tantos pontos de vista, de tantas coisas, que eu acho que é um pouco difícil, muitas vezes, deles conseguirem se diferenciar entre si, muitas vezes entregando histórias muito parecidas, contando aquela mesma questão de superação, né, de um herói, de o que a guerra significa. Acho que tem alguns filmes que conseguem trazer significados diferentes que são muito interessantes, mas é difícil, e eu sinto que O Resgate do Soldado Ryan é um filme perfeito, assim, pra retratar a guerra. Inclusive, uma coisa curiosa é que o filme foi indicado ao Oscar de melhor filme no ano, na edição polêmica de 1999, né, que teve todos os eventos com a Fernanda Montenegro, mas também foi um ano que eu sinto que foi meio temática a questão da Segunda Guerra Mundial, porque além de O Resgate do Soldado Ryan, a gente ainda tinha outras duas produções que também retratavam os eventos da Segunda Guerra Mundial, que era Além da Linha Vermelha, o filme de Terrence Malick, e o filme A Vida é Bela. São filmes também que retratam pontos de vista diferentes, né? Em A Vida é Bela a gente tem aí esse pai na Itália, né, que é levado para um campo de concentração juntamente com seu filho, e em Além da Linha Vermelha é uma batalha dos americanos contra os japoneses, e é sobre a imersão dessa batalha, enfim. Além de melhor filme, o longa recebeu outras 10 indicações e levou para casa 5 estatuetas: melhor direção, melhores efeitos sonoros, melhor fotografia, melhor som e melhor direção de arte. E o que eu acho interessante aqui no Resgate do Soldado Ryan é que o diretor não só mostra a guerra como um evento extremamente brutal, mas também como um evento que é, de certa forma, aleatório, muito pelas mortes que são, como eu falei, no começo do filme, extremamente surpreendentes e pegam a gente meio em choque, né? O personagem do Tom Hanks, que é o protagonista dessa história, ele é pego de surpresa em vários momentos ali naquele começo, mas também aleatória pelas decisões tomadas pelos comandantes da época. Assim, tirando o glamour e os momentos heróicos, realmente mostrando a guerra como esse momento sujo e extremamente cruel. E sentimos isso muito pelas mortes dentro do filme, que acontecem de forma extremamente rápida e sem qualquer tipo de precedente. Durante a Segunda Guerra Mundial, após o desembarque na Normândia, o capitão John Miller recebe a missão de localizar e resgatar o soldado James Ryan, cujos 3 irmãos morreram em combate. Acompanhado por um pequeno grupo de soldados, eles atravessam territórios inimigos em busca do jovem. E uma das minhas coisas favoritas de Resgate do Soldado Ryan, né, que apesar da gente ter esse filme se passando durante a guerra e ter algumas cenas de batalha, o filme não é somente sobre isso, e sim sobre essa missão dos soldados de tentar achar o soldado Ryan. E por conta disso, eu sinto que o roteiro acaba sendo muito acessível e até divertido de acompanhar eles nessa missão. Inclusive, a narrativa tem como inspiração uma história real, trazendo então essa jornada enfrentada pelos soldados. Por conta disso, a missão de salvar um homem em meio à morte de milhares traz diversas reflexões para os soldados em relação ao valor humano, sacrifício e o sentido da guerra. Com isso, a história traz a sensação de imponência e também fala sobre o peso do comando. O Capitão Miller é um homem
comum que é convocado para a guerra e, além disso, passa a ter o comando sobre outros homens. Uma responsabilidade muito grande. Ele não tem treinamento prévio, sendo obrigado a seguir ordem e tomar decisões que podem impactar a vida dos seus homens, adicionando um toque trágico para dentro da história, onde as decisões dele têm um peso enorme e ele sente esse peso a cada momento. O Capitão Miller também ressalta uma luta interna enfrentada por muitos soldados, tentando manter a moral em meio a tanta barbárie, sendo pouco a pouco consumidos pelo terror e pelos horrores da guerra. Acho que em relação a isso, o filme me faz pensar bastante em Apocalipse Now, que inclusive eu já falei por aqui no canal, vou deixar o vídeo linkado. Mas em Apocalipse Now, o filme traz essa questão de que talvez essa barbárie, essas crueldades que a gente vê dentro da guerra, é um pouco a nossa forma de sobreviver, né? Dentro da história a gente acompanha também um soldado ali em meio a uma missão, e durante essa missão ele vive várias pequenas crônicas que mostram ali a realidade humana, em que em meio desse lugar meio que vai para um lado um tanto animalesco para conseguir sobreviver, para conseguir lidar com tudo que ele viu ali durante a sua jornada. E o Resgate do Soldado Ryan, o diretor também explora a culpa carregada por diversos soldados, algo mostrado no final da história quando o soldado Ryan visita o túmulo de Miller. O soldado carrega o fardo de ter sobrevivido quando tantos outros morreram com ele e por ele. E honestamente eu acho que esse é o meu filme de guerra favorito de todos os tempos, não só pelas cenas de batalha que, enfim, são muito bem feitas aqui, principalmente a cargo do Spielberg, mas também por conta da história e da jornada enfrentada pelos soldados, que exigiu tanto fisicamente quanto mentalmente, falando sobre o que significa salvar vidas e o preço que as decisões têm dentro desse momento tão cruel e injusto. Bom, pra mim esse filme tem uma nota 9 e ele tá disponível no streaming do Mercado Livre, o Mercado Play e na Paramount Plus. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você acha de O Resgate do Soldado Ryan. Também deixar aqui nos comentários qual é o seu filme favorito do Steven Spielberg e qual é o seu filme de guerra favorito. Então foi isso e até o próximo vídeo.